Queridos, eu me emociono muito quando eu lembro do amor do Senhor por mim. Quando eu lembro do amor do Senhor pela sua igreja. Porque o Senhor, Ele nos amou quando éramos ainda pecadores e não tínhamos nada para oferecer para Ele. O que você tinha de tão precioso que fez o Senhor te amar ainda lá no pecado? O que eu tinha de tão precioso que fez o Senhor me amar e me chamar mesmo quando eu ainda estava no pecado? E o amor de Deus, irmãos, eu digo que me constrange, porque eu fui chamada, eu fui amada mesmo lá no mundo, no pecado, quando eu ainda não tinha. Na verdade, até hoje eu não tenho nada, eu não sei o que o Senhor vê em mim. Eu só sei que Ele me ama, eu só sei que Ele te ama. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos quão grande amor do Senhor, que chamou homens pecadores para fazer parte do seu plano de redenção. E Mateus, ele vai trazer para nós a genealogia de Jesus Cristo. Eu sei que às vezes para a gente é muito difícil ler genealogia, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 13 anos, assim que eu entrei e nunca mais saí, não pretendo sair, né? Até que a morte me leve para mais perto do Senhor. Eu prometo Ele, dia por dia, ser fiel e viver a minha vida aos pés dEle. Mas quando eu tinha 13 anos de idade, eu lembro que um dia eu falei para meu pastor na época: que coisa chata é ler genealogia. Gente, a gente não entende nada. É tanto nome difícil, né, irmão? É tanto nome difícil que a gente não sabe para onde vai, o que vai. Mas Mateus, ele traz a genealogia de Jesus Cristo. E ele começa falando alguns nomes. Eu não vou ler todos, porque eu sei que talvez vai enfadar se eu ler nome por nome. Mas aqui ele fala de alguns, como Abraão, como Jacó, como Raabe, rei Davi, e tantos outros. E Mateus, ele faz questão de colocar esses nomes na genealogia de Jesus Cristo. Porque ele quer dizer, olha, Ele ama tanto o pecador, que Ele não fez questão de omitir de onde ele vinha, da sua descendência. Porque antigamente, irmãos, era muito comum a pessoa, quando você falava assim, olha, acho que os mais velhos aqui vão me entender isso. Quando eu encontrava alguém, perguntava logo: você é filho de quem? Lembra? Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano. Porque as pessoas tinham essa característica de poder dizer o nome do seu pai, a família que ele pertencia. E Mateus, ele quer deixar claro os descendentes de Jesus Cristo, a genealogia de Jesus Cristo, para dizer que ele colocou no plano dele, redentor, homens e mulheres, pecadores, improváveis, mas que fizeram parte da história do Senhor. E Mateus, ele diz, olha, ele amou tantos pecadores que eu sou o principal. Mateus, ele coloca o nome das pessoas aqui. E se a gente for ler quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Para o povo judeu, para os judeus naquela época, um cobrador de impostos, irmãos, era considerado um traidor da nação. Porque ele era judeu, mas ele se relacionava, ele fazia um pacto com os romanos. E aí ele sentava para cobrar os impostos e ele cobrava além do que podia, uma tarifa altíssima, fazendo com que os pobres fossem ali e sofriam para poder pagar aqueles impostos. Então, um publicano, um cobrador de impostos para os judeus, era considerado um assassino, um ladrão, um pecador, que não tinha direito à salvação, porque era um traidor da nação, alguém muito mau. E aí Jesus chama esse homem mau, pecador, para ser um discípulo dele. Jesus chama esse homem mau e pecador para escrever o seu evangelho, para ser o seu discípulo. E aí Mateus diz, olha, ele me amou, ele me escolheu quando eu ainda era pecador, quando eu ainda era considerado para todos um ladrão, que era digno do inferno, traidor da nação. Ele me amou.
genealogia de Jesus Cristo, teve por filho, né? Ele começa a dizer, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Abraão entrou na genealogia de Jesus Cristo. Mas quem foi Abraão? Aí você fala assim, o pai da fé, o amigo de Deus. Mas ainda que Abraão ele teve muita fé, em alguns momentos ele fracassou. Verdade. Teve momentos que Abraão mentiu, irmãos. Ele omitiu o fato de que Sara era sua esposa, com medo de ser morto. Ele mentiu quando ele poderia ter acreditado que Deus daria o livramento para ele. E ele mentiu. Houve um momento que ele não confiou, não teve paciência para esperar a promessa do Senhor se cumprir e não conseguiu dizer não para Sara e passou na frente para tentar fazer com que a promessa se cumprisse a todo custo. Esse foi Abraão. E ele entrou na genealogia de Jesus Cristo. Jacó. Quem foi Jacó? Hoje nós conhecemos como Israel, porque Deus mudou e fez dele um príncipe do Senhor. Mas Jacó era enganador. Traiu, enganou seu pai para roubar a bênção que era do seu irmão. Aproveitou que o seu pai não enxergava bem, ele não conseguia enxergar mais, e ele ali se passa pelo seu irmão e engana o seu pai. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, em Mateus fala alguns nomes, e ele fala, Judá gerou de Tamar a Pérez. Quem foi Tamar? Tamar foi aquela que enganou o seu sogro. Ela já havia sido casada por 2 vezes com o seu filho, estava esperando o terceiro crescer, mas o seu sogro não a dava por esposa ao terceiro. Então ela se fingiu ser prostituta. E ela vai ali, se deita com ele. E ali acontece um caso entre nora e sogro. Um pecado gravíssimo. Mas ainda assim, essa mulher, esse homem, irmãos, entrou na genealogia de Jesus Cristo. E a gente fala, por que Deus não riscou eles? É um pecado tão vergonhoso, porque o Senhor não riscou. Olha só, queridos, o Senhor não se envergonhou deles. Porque Ele sabia que eles eram homens e mulheres com defeitos, imperfeitos. Mas no fundo eles amavam o Senhor. No fundo eles amavam o Senhor. E eles sabiam dos seus erros, dos seus defeitos. Judá, quando ele descobriu o erro que ele fez, ele se arrependeu. Ele procurou se arrepender, consertar o seu erro. E a Bíblia vai continuar dizendo, Salmão gerou de Raabe. Quem foi Raabe? Acho que todo mundo lembra, né? Raabe, a prostituta. Aquela mulher que não tinha valor. E quantas vezes hoje nós não olhamos para uma pessoa e nós não damos valor. E a gente fala, essa pessoa não vale nada. Ei, não precisa você não dar o valor. Mas Deus conhece o interior de cada pessoa. E tem muita gente aí fora que a gente não dá valor. E quando Deus salvar e trazer para aqui, vai fazer obras maiores que a nossa. Querido, se a gente fosse olhar com os nossos olhos, talvez muitos não estariam aqui. Verdade. Raabe era essa prostituta que não tinha valor para a sociedade, que não tinha valor aos olhos humanos. Mas Deus viu em Raabe alguém que ele poderia contar. Deus viu em Raabe alguém que poderia ajudar a nação dele. E será que Deus pode contar comigo, com você? Que às vezes apedrejamos tanto o nosso irmão com seus defeitos. Mas ele não presta, ele faz isso, ele não faz aquilo. Mas às vezes com esse Deus pode contar. E será que conosco Deus também está podendo contar? Então não desvalorize aquele que Deus valoriza. Verdade. Não desvalorize aquele que Deus valoriza. Às vezes nós passamos por um bêbado, por um drogado, e a gente fala, misericórdia, que situação deplorável. Eu aprendi, irmãos, todas as vezes que eu passo perto de um mendigo que está ali deitado no chão, eu coloco a minha mão disfarçadamente e eu oro e digo, que o Senhor te abençoe, que você saia dessa e se torne um pregador do Evangelho. Porque eles, quando Deus levantar, vai fazer toda uma diferença nessa terra.
entrou também na genealogia de Jesus. Uma mulher pagã de origem pecaminosa. Os seus descendentes, ela é fruto de um relacionamento entre pai e filha. Que coisa horrorosa. Um pai e uma filha tiveram um filho chamado Moabe. E daí veio os moabitas, que ela era descendente. E essa mulher de origem pagã, ela entrou na genealogia de Jesus. Irmãos, isso me comove. Quando eu olho e digo, Senhor, essas pessoas não eram dignas de estar aqui. E Jesus diz para mim, quem é que disse que eles não eram dignos? Quem é que disse que eles não valiam nada, que eles não eram dignos de estar aqui? E aí o versículo 6 vai dizer, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Quando a gente olha assim, Davi foi um homem segundo o coração? Olha, todo mundo já sabe, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem cometeu tantos pecados que acho que eu e você nunca cometeu. Pelo menos eu acho que não. São pecados de Davi que eu acho que aqui ninguém nunca cometeu. Ele se encanta por uma mulher casada. Ele fica com essa mulher casada. E depois ele coloca o esposo dela para ser morto numa frente de batalha, para ficar com a mulher do cara. E esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus. Esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi não pôde construir o templo porque das mãos dele era sangue. O Senhor disse, olha, você não vai construir o meu templo porque nas suas mãos há muito sangue. Quantas pessoas ele matou no campo de batalha? E principalmente o sangue de Urias que estava sobre ele. E esse homem tão imperfeito, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Sabe, nós somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Um dia, talvez, você vai falhar, você vai errar. E isso é natural, ainda que nós lutamos dia após dia. Senhor, me ajude. Me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a vencer isso, me ajude a vencer isso. Mas um dia você pode errar, você pode falhar. Mas sabe, a Bíblia vai dizer que Deus não despreza um coração contrito que se arrepende de verdade. E Davi, naquele momento de angústia, quando o Senhor iria puni-lo pelos seus erros, pelos seus pecados, ele fala, Senhor, tira tudo de mim, tira. Só não me tire de mim o teu Espírito. Porque o teu Espírito é tudo que eu tenho. O teu Espírito é tudo que eu tenho. É tudo que eu preciso. Olha o coração desse homem, irmãos, que cometeu tantos erros, mas que desejava dia após dia a presença do Senhor. Davi, a representação de Daniele, da irmã Maria, da Isabela e de tantos outros que dia após dia têm errado, porque eu sei que nós somos seres humanos. Mas que dia após dia tem dito, Senhor, perdoa-me, perdoa-me, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua graça, a tua presença. Aleluia. E Davi, ele gera Salomão, o homem sábio. O homem sábio entra na genealogia de Jesus. Mas Salomão foi aquele que teve o seu apetite sexual aflorado. A Bíblia vai dizer que ele teve, vocês lembram quantas? 700 mulheres e 300 concubinas. Que homem deplorável. A gente chama que homem nojento, atribulado. Gente, tinha que orar por esse homem. Vem, ajoelha aqui para orar por você. Não tem jeito não. Olha, dá o quê? 1000 mulheres, né? Ou seja, ele ficava quantos anos? 2 anos e pouco, ficando com a mulher todo dia, não repetia nenhuma. Pensa aí. Atribulado.
atribulado. Mas esse homem atribulado, com seu apetite sexual aflorado, irmãos, cometeu tantos erros. Verdade, Pai. Cometeu tantos erros. Mas na sua velhice se arrependeu dos seus erros. Sabe, a Bíblia é formada por homens pecadores. Todos, praticamente todos, né? Que o Senhor chamou, nenhum deles era santo. Verdade, Pai. Eram homens com histórias, irmãos, que a gente falava assim: meu Deus, não tinha ninguém melhor para você chamar, não, Jesus. Era o Pedro afoito. Pedro era daqueles tipo assim: olha, eu sou crente, mas minha espada não. É falou, meteu. Né? Pedro foi aquele que quando Jesus, prender Jesus, ali ele pega, tira a espada, corta ali a orelha de um, porque com ele era assim. Aí Deus pega esse homem afoito, impossível, e faz dele, né, o maior apóstolo, pai da igreja. Esse homem que a gente olhava e dizia: irmão, você precisa controlar o seu nervosismo. Tem alguém aqui? Nervosinho também? Precisa ser controlado por Jesus? Essa hora todo mundo se cala, né? Pedro era esse, irmãos. Se a gente for ler a história de tantos homens e mulheres na Bíblia que viviam em pecados, mas que o Senhor olhou para eles e disse assim: olha, segue-me. Eles podiam dizer: Senhor, mas o Senhor conhece o meu pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai surpreender o Senhor com seus erros. Talvez você tenha dito para o Senhor assim: olha, Senhor, eu acho que o Senhor errou quando me chamou. Eu acho que o Senhor errou quando me escolheu. Não tem condições de um Senhor dizer que me ama da forma que eu sou. Ai, às vezes eu estou lá na igreja cantando e eu fico até com vergonha de estar sendo falsa com Deus. Oh, Deus está falando com alguém aqui. Às vezes eu estou lá na igreja cantando e eu tenho até vergonha de ser falsa com Deus, porque dentro de casa eu ainda não estou conseguindo controlar os meus impulsos. Eu falo e depois eu me arrependo do que eu falei. Eu faço as coisas e depois eu me arrependo. Ele não errou quando te escolheu. Ele sabia de todos os seus impulsos, de todas as suas emoções. Ele sabia de todos os seus defeitos. Mas ainda assim ele te escolheu. Quando eu falo assim: Senhor, eu não sou digna de estar aqui, eu não sou digna de tudo que o Senhor tem feito por mim. O Senhor sabe das minhas emoções, de algumas coisas que eu preciso me libertar. Mas o Senhor já sabia, irmãos. Ele já me conhecia plenamente. Então deixa eu te dizer uma coisa: acredite no Senhor. Acredite no que Ele tem para a sua vida. Acredite nas promessas dEle para a sua vida. Acredite que Ele não errou quando te escolheu. Esses homens aqui eram homens e mulheres pecadoras em uma época em que as mulheres não eram valorizadas. As mulheres eram tidas como um objeto qualquer. Aí o Senhor fala: ei, na minha genealogia vai entrar pelo menos 5 para mostrar que eu não desprezo ninguém, para mostrar que eu não abro mão de ninguém. E aí o Senhor pega, coloca pelo menos 5 aqui para dizer para todo mundo, dizendo: eu sou aquele que me escolhe, eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que faz o impossível acontecer na vida de qualquer pessoa que Ele chama, queridos. Eu sei que eu não posso, mas Ele pode. Eu sei que eu não sou, mas Ele é. E é Ele que domina a minha vida, que controla a minha vida. E no tempo certo, Ele vai fazendo em mim as mudanças necessárias para que a cada dia eu me pareça com Ele. Mas por enquanto, Daniele é aquela que todos os dias está na cadeira ali olhando, dizendo: Senhor, perdoe-me, transforma-me, liberta-me. Oh, mas Ele me usa assim, Ele te quer assim, irmãos. Sabe, às vezes a gente só precisa se valorizar e entender o dom que o Senhor nos deu, a maravilhosa graça. Graça é favor imerecido.
porque ele falou assim, eu vou chamar Ralph, porque Ralph é bonzinho, Ralph é um crente sincero, por isso eu vou chamar ele, eu vou escolher ele. Não é que você seja, você é um homem de Deus. Ontem eu estava falando de você nas cartas dos outros, falei, Ralph é um homem de Deus, um jovem de Deus, glória a Deus. Tem fã sua aqui, viu? A senhorinha lá atrás, a irmã Manalva. Glória a Deus. Irmãos, mas Deus nos escolheu pela graça. Tudo é pela graça. Foi a graça do Senhor que nos chamou. Foi a graça do Senhor que nos escolheu. Então eu quero que você saia aqui dessa noite dizendo obrigado, Senhor. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter me chamado. Obrigado por ter me amado. Você consegue entender o amor do Senhor por sua vida? Sabe, a Bíblia, ela não é um manual de instruções só, como as pessoas falam. Porque, gente, vamos ser sinceros. Quem lê um manual de instrução de um liquidificador aqui? Tu lê, oh, glória a Deus por tua vida, minha filha. Porque é raro, gente. Tudo vem com manual de instruções, né? Não é verdade? Mas dificilmente a gente lê o manual de instruções, não é? Então a Bíblia não é só um manual de instruções, mas ela é uma carta de amor do Pai para os seus filhos. Ela é uma carta de amor para os seus filhos. Uma carta de amor que diz assim, olha, filhos, eu te amei quando você ainda era pecador. Filho, eu te amei quando você ainda estava lá no mundo. Filho, eu te amei tanto, tanto, que eu dei o meu primogênito para morrer por você. Filho, eu te amo tanto, 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 que se fosse preciso, eu faria tudo de novo por você. Aleluia! A Bíblia é uma carta de amor, irmãos, do Pai que nos ama de forma incondicional. Sabe a parábola lá dos 2 filhos? É o nosso Pai. Aquele filho, ele sai de casa porque ele queria viver a vida dele. Ele queria curtir longe do Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tem felicidade longe do Pai. Não tem alegria perto do Pai. Longe do Pai, na verdade, né? Não tem alegria longe do Pai. Não tem felicidade longe do Pai. Porque toda alegria, toda felicidade, nós só encontramos perto dele. Ele é a plenitude da alegria. Ele é a plenitude de tudo que é bom, irmãos. E a Bíblia diz que quando aquele jovem se arrepende e ele quer voltar, o seu pai, quando o avista de longe, ele sai correndo, abraça ele, abraça o seu pescoço e dá um beijo, amado. O nosso pai é desse jeito. É aquele pai que sempre está à nossa espera. Talvez por algum motivo você se afastou do pai, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ele continua te esperando. Ele continua te amando. Ele não deixou de te amar só porque você se afastou um pouquinho. Ele te ama da mesma forma. E Ele está te esperando de braços abertos. Você voltar e se lançar nos braços dele. Que esse amor do Senhor te envolva nessa noite. Que esse amor do Senhor envolva as suas emoções. Tire de você esse espírito de inferioridade. Senhor, porque o Senhor me chamou, eu não sei fazer nada. Ah, Senhor, para que o Senhor me chamou? Se eu sou o mais indigno de todos os homens, se eu sou a mais indigna de todas as mulheres, porque o Senhor me chamou, me escolheu. Se o Senhor sabia que eu não sei fazer nada, Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele tem algo ainda preparado para a tua vida. Basta você descobrir o que Ele tem para você. Mas eu quero te dizer que Ele não errou quando te escolheu. Ele acredita em você. Ele acredita em você. E talvez você chegou aqui dizendo: Senhor,
O Senhor sabe como eu vim. Eu estou aqui um caco. A gente usa essa palavra, né? Eu estou aqui um caco. Eu estou quebrada aqui, Senhor, eu estou quebrado. Eu não vejo sentido na vida, eu não vejo sentido em nada. Eu estou aqui quebrado. Eu não sei mais o que fazer na minha vida. Deixa eu te dizer, o Pai é aquele que pega os cacos e e dá a vida e modela novamente e faz perfeitamente tudo da forma que era. Se você chegou aqui hoje como um caco, se sentindo um vaso quebrado, se sentindo um vaso sem valor, desprezível, hoje o Pai quer te pegar novamente no colo, quer moldar você e trazer você de volta ao propósito dele para a tua vida. Você não é um sem propósito. Não. O Pai nessa noite quer te dar direção e quer te mostrar que mesmo com os seus erros, que mesmo com as suas falhas, Ele ainda acredita em você. Ele ainda acredita em você e ainda confia nos planos, nos propósitos dele para a tua vida. Aleluia. Se coloque de pé, queridos. Aleluia. Pode cantar isso, queridos. Tudo pagou por mim. Por ter sido tão bom pra mim. Talvez você olhe e fale, Senhor, eu não sei nem por que eu estou aqui na igreja. Eu não sei nem por que eu estou aqui, Jesus. Quantas vezes você até pensou em desistir?
Ele sabe quando você está tentando, mas Ele diz para você nessa noite: Ele continua tentando mais um pouco. Não para. Quando eu te escolhi, eu já sabia das suas fraquezas. Quando eu te chamei, eu já sabia de todos eles. Eu já conhecia perfeitamente. Mas ainda assim, eu te chamei. Eu te dei um nome, eu te dei uma nova identidade. Não desista agora. Não. Porque o Senhor ainda tem para a tua vida. É maior do que você possa imaginar. Aqueles homens, quando estavam passando por aqueles processos, eles acharam que era o fim da sua história. Mas Deus estava escrevendo um livro onde o nome deles iriam aparecer. Ei, Deus tem uma nova história para a tua vida, em nome de Jesus. Não pare, não desista. Acredite no amor do Senhor para a tua vida. Quando o inimigo quiser te dizer que você não é digno, que você não pode, ei, sai da igreja, você não é digno de estar lá. Ei, você não é digno de viver isso. Diga para ele: eu sei que eu não sou digno, mas eu não sei por que ele me ama ainda assim. Normalmente, um filho pode entristecer o pai, fazer alguma coisa que não devia, sim. Mas mesmo quando isso acontece, o pai nunca deixa de amar. O pai nunca deixa de amar, a mãe nunca deixa de amar, queridos. O amor do Senhor, ele é real. O amor do Senhor, ele é verdadeiro. O amor do Senhor não é aquele amor que qualquer coisinha já não te amo mais, não. É aquele amor que diz constantemente para nós: filho, eu te amo. 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 Você pode dizer isso para você mesmo, dizendo: eu sei que sou amado do Pai. Eu sei que sou amado do Pai, mesmo com os meus erros. Eu sou amado do Pai. Diga isso, irmãos. A sua mente precisa escutar isso. Você precisa, para que nos momentos que Satanás tentar te abater, você tenha ciência de que é amado do Pai. Diga: eu sou amado do Pai. Eu sou amado do Pai. Nos momentos de fraqueza, eu sou amado do Pai. Nos momentos de desilusões, eu sou amado do Pai. O amor do Pai é verdadeiro, queridos. O que você teria para dizer assim: o Senhor me ama por isso? Eu não tenho nada, irmãos. Eu não sei porque Ele me ama. Eu só sei que Ele me ama. Eu não sei o porquê
Ele te ama. Mas eu quero que você saiba nessa noite, com essa certeza, Ele te ama, mesmo sem saber. Talvez quando a gente chegar lá no céu, a gente descubra o motivo, mas por enquanto, eu só tenho uma certeza dentro do meu coração, do amor do Pai por mim. Eu era uma improvável, e Deus fez de mim uma pastora. Eu era uma improvável, Deus me trouxe para a igreja. Eu era uma improvável, e Deus me deu a maior posição que eu poderia alcançar na terra, ser chamada filha de Deus. Essa é a maior posição, irmãos, que um homem pode alcançar nessa terra. É a posição de se chamar o filho de Deus. Não existe nada que se compare a isso. Não existe nada que se compare à preciosidade de nos tornarmos filhos de Deus. Obrigado, Pai, por me amar. Obrigado por ter doado a sua vida por nós. Obrigado por ter pago a nossa dívida, Senhor. Obrigado porque através da cruz nos reconectamos com o Pai e agora nos tornamos filhos dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.